Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Vitão. Consegue me ouvir bem aí? Tá tranquila a transmissão? Consigo sim. Boa tarde, pessoal, a todos os membros da Comissão de Direito Agrário do Agronegócio do Estado do Piauí, pela OAB Piauí. Boa tarde, doutor Evaldo Martins, presidente da comissão. Boa tarde, doutor Nicolas Koprovski, vice-presidente. E aos demais membros que estão também presentes nessa live. Primeira live no Instagram da nossa comissão. Decidimos mudar um pouco a sistemática. Antes era transmitido pelo Zoom, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Mas para entregar a maior quantidade de pessoas possíveis, a gente sabe que hoje uma rede social bastante acessada é o Instagram. Estamos utilizando essa ferramenta como um novo mecanismo de disseminar o conhecimento do direito e do agronegócio, do direito agrário e do agronegócio. Bem, antes de tudo, a nossa comissão tem como objetivo não só a disseminação do conhecimento do direito agrário, do direito ambiental, mas também características e conhecimentos voltados ao agronegócio. Sabemos que o direito é multidisciplinar, que há um vasto conhecimento, e por isso chamamos agora alguém que não é da área de direito, mas que tem um conhecimento enorme dentro do agronegócio, que é o meu amigo, conhecido aí a longas datas, conterrâneo de Jeremoabo, Bahia, doutor Daniel, engenheiro agrônomo, com experiência já há um bom tempo, até internacional, na Irlanda, não é isso, Daniel? Espanha, Estados Unidos e Irlanda. Aí, o homem é fera. Bem, pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre recuperação de pastagens e essa pecuária sustentável, né? É um tema aí que está na moda, discussão no âmbito internacional e também na política interna brasileira, entanto que o Brasil é o maior exportador aí de commodities, de alimentos do mundo, e a pecuária é um carro forte aí, é um carro-chefe do agronegócio brasileiro. Antes de passar a bola para o Daniel, tem algumas questões que eu quero tratar com vocês e aí quebrar alguns paradigmas em essa introdução à pecuária brasileira, né? Sabe-se que a pecuária, né, a criação de gado, ela começou no Nordeste e era com o intuito de expandir e colonizar essas terras. Então, no Brasil se começou aqui no Nordeste, Bahia, Pernambuco, Alagoas, posteriormente Piauí. Quem estuda a história do Piauí sabe o tanto foi importante a pecuária, a venda do couro. E com o passar dos anos, dos séculos, das décadas, essa pecuária ela foi migrando para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e hoje são grandes potências da pecuária no Brasil, principalmente a região de Mato Grosso, né? Ali Mato Grosso do Sul, principalmente Mato Grosso. E saiu da pecuária extensiva para uma pecuária altamente produtiva. Nos últimos 20 anos, a pecuária de gado de corte aumentou em sua produtividade mais de 130%. Ou seja, demonstra que o Brasil vem aumentando sua produtividade de forma absurda, né, como nenhum outro país do mundo conseguiu. As exportações, não temos ainda o maior rebanho do mundo, porque há um grande rebanho na Índia, mas temos o maior rebanho comercial. Ou seja, o Brasil não produz para alimentar a própria população. E, inclusive, já temos essa segurança alimentar, mas produzimos além para alimentar a população mundial. Né? Abastecemos aí mais de 150 países, exportamos praticamente para todos os continentes, ou seja, é muito poderosa a pecuária brasileira e de grande importância para a segurança alimentar no mundo. Temos uma questão sanitária de fiscalização absurda, né? Não é à toa que exportamos e o mundo todo compra da gente. 4% do faturamento das exportações vem da pecuária, ou seja, é muito importante para o PIB do país. E o que é interessante, quando se fala de pecuária, para quem não é do agronegócio, pensa que é aquele grande produtor, né? Aquele que tem várias extensões de terra. Só que a pecuária no Brasil, ela é uma pecuária ainda cultural, né? Nós temos a cultura de criar animais. Inclusive, 40% das propriedades familiares, elas exercem atividade pecuária. Então, ou seja, é importante tanto para o grande quanto para o pequeno, para o abastecimento interno, para o abastecimento externo. Além do mais, trouxe alguns dados interessantes que os senhores têm que saber. Nossa pecuária tem aumentado baseado em um tripé de nutrição animal, que aí o Daniel vai falar também, que ele sabe muito mais do que eu. A questão da genética e do manejo, né?
E aí a nutrição, nós sabemos que entra aí a questão da pastagem animal, que vem aumentando a qualidade da pastagem. E, além disso tudo, nós temos uma pecuária sustentável, né? Como nós criamos o gado, vamos dizer assim, solto, né? Não uma pecuária intensiva de confinamento, essa nossa pecuária é de baixo carbono, né? Então, ajuda o meio ambiente. E temos algo tão moderno aqui no Brasil, como exportamos, somos vendedores também de carne, temos a rastreabilidade animal. Uma das preocupações internacionais do mercado consumidor, principalmente na Europa, é a rastreabilidade dos alimentos, saber de onde vem, como foi produzido. Inclusive, há esse debate constantemente na TV sobre essa questão. Hoje, nós na CNA temos a AgroTrace, que é um mecanismo de rastreabilidade animal muito importante, certo? O que é esse AgroTrace? O produtor vai lá, cadastra a sua propriedade, seus animais, e com esse mecanismo, o que seria de vantajoso para ele? Que ele consegue aumentar o seu faturamento, porque os frigoríficos que estão cadastrados nesse sistema, irá adquirir esses animais, né, a carne com preço melhor. Então, aumenta a produtividade, aumenta também a rentabilidade do produtor. E o consumidor tem acesso a essas informações, de onde saiu o animal, qual era a propriedade, ou seja, é bom para todos. Enfim, estou me alongando muito. Há outros dados que provavelmente vou trazer aqui durante a live, mas vou passar a bola aqui para o meu amigo conterrâneo, Daniel. A palavra é com você, amigo. A todos, eu espero que seja uma live de muito conhecimento. E o agro está aí, fazendo força, não parou, está sustentando o país e está tirando o país da lama dessa crise. Daniel, você. Valeu, Vitor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, pela confiança e a você e ao pessoal aí da Comissão de Direito Agrário da OAB do Piauí. E eu vou tentar passar aqui para vocês um pouco do que eu sei, um pouco do que eu estudei, um pouco do que eu convivi, um pouco do que eu convivo na parte de pecuária. E quando a gente fala em pecuária sustentável, eu gosto de citar sustentabilidade tanto em negócio sustentável financeiramente, ou seja, tentar ajudar o produtor, colocar na cabeça do produtor que ele tem que fazer, ele deve fazer pecuária de uma forma com que isso seja permanente e sustentável em termos, vamos dizer, em termos lucrativos. O que eu vou chegar mais lá na frente é a questão da degradação das pastagens. Não é aconselhável, o ideal é que você não trabalhe com degradação de pastagem, porque existe um gasto muito grande se você trabalhar até o ponto de degradação de pastagem. Então, o ideal é você trabalhar com o correto manejo de pastagem e com atividades, ações, atitudes de manutenção. É aquele negócio, é melhor prevenir do que remediar. Então, você tem certas atitudes que aí que nós vamos citar aqui nos manejos, né, de uma forma geral, para chamar manejo. Então, o manejo, através de um bom manejo, um manejo adequado, você fica dando manutenção na qualidade daquele pasto para que você tenha uma produção constante, sem precisar recuperar ou renovar, porque são coisas diferentes, recuperação e renovação. Recuperação, o gasto. Recuperação é o seguinte, você vê uma pastagem degradada a certo ponto e você, através de alguma análise ou análise do próprio produtor ou de um especialista, de um técnico, ele dizer, olha, isso aqui nós podemos, através de tal forma, nós podemos voltar ao que ela era antes. Certo? Então, isso é trabalho de recuperação. E renovação é porque você passou pela degradação do solo, degradação da pastagem, chegou na degradação de solo,
atingiu questões ambientais e agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Agora você vai ter que jogar tudo aquilo para baixo, vai ter que derrubar tudo, aquela pastagem toda, e fazer outra. E isso é mais custo. Então, essa é uma sustentabilidade. E a outra sustentabilidade é sustentabilidade ambiental. Que hoje nós estamos com essa pressão aí mundial, o agro sustentável, ou o agro menos agressor, vamos dizer assim. E então é necessário trabalhar também com esse viés, com esse objetivo, com essa intenção. Tanto para termos, não estou falando isso para a gente atender a mídia, a pressão da mídia, nem de europeu, nem de ninguém, não. Até porque o agronegócio já é sustentável no Brasil. Sim, sim. Temos muito que melhorar. Sim, claro. Muitos problemas. Porém, certa parte do que passa na mídia aí é mídia. Certo? É mídia. Apenas mídia. E, enfim, então precisamos, se nós produzirmos vamos dizer, um boi sustentável, nós preservaremos o meio ambiente, nós teremos uma carne de melhor qualidade e uma carne valorizada. Certo? Aqui, exemplo, nós temos que nos Estados Unidos, você vai comprar um hambúrguer, se ir lá agora não, uns 3 anos para cá, ou 4 anos para cá, eles rotulam a carne que é produzida, é chamado carne verde, que é produzida do boi verde. O que é um boi verde? É um boi que a vida toda foi criado a pasto, ou seja, só comendo capim, sem ração. Ração, quando eu digo é soja, milho, sem ração, é o boi verde. Esse boi, nosso boi. Essa carne, eles dão valor, tem um valor a mais para essa carne. Então, porque é uma carne mais saudável, e aí não vou entrar em méritos de nutrição, se aí é outro papo, mas o porquê que ela é mais saudável. Enfim, então, nós temos mercado para isso e também devemos pensar no nosso consumo interno, em produzir uma carne de melhor qualidade. Então, inicialmente é bom a gente fazer uma comparação da pecuária antiga, né, pecuária brasileira antiga e atual. E aqui eu gravei aqui alguns dados, alguns números, e que para a gente fazer essa comparação em termos de produtividade, rebanho e área de pastagem. Hoje, essa comparação é em termos de 20 anos. Hoje nós tivemos, comparado a 20 anos atrás, nós tivemos um crescimento de 251% do nosso rebanho. Produtividade, nós saímos de 0,7 cabeças por hectare para 2 cabeças por hectare. Ou seja, para quem aí, eu vejo muita gente aí que está entrando, não é da área. O que é um hectare? Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Um campo de futebol, mais ou menos, um campo de futebol. Ou seja, antigamente só era possível em uma área de um campo de futebol criar 0,7 cabeças, ou seja, 0,7 bois, ou seja, não era nenhum. Se você pudesse dividir um boi em pedaços, era 0,7 pedaços em um campo de futebol. Hoje, a média é de 2 animais, 2 cabeças por hectare, ou seja, por um campo de futebol. Porém, mais que dobrou, né? Isso é uma média. Porém, existem fazendas, existem empresas, existem pecuaristas que já atingiram 4 cabeças por hectare. São fazendeiros, são fazendas que trabalham com técnica lá em cima, adubação, manejo correto de pastagem, alta genética, enfim, o que tiver de tecnologia, eles trabalham lá em cima. Outra coisa, nós tivemos um crescimento de área em pastagem em torno de 40%. Então, nós plantamos mais, nós tiramos alguma cultura aí para colocar pastagem, certo? Tivemos também investimento tecnológico e temos muito pesado, principalmente na parte do melhoramento genético. Hoje, eu acredito
que o Brasil lidera a questão de melhoramento genético. É um melhoramento genético absurdo. Eu aí convivo muito com o pessoal que faz inseminação artificial e dia após dia sai um touro novo com a qualidade genética nova e melhoramento atrás de melhoramento. Só que, porém, precisamos melhorar em manejo, certo? O que é manejo? É respeitar, certo? Respeitar as condições de solo, respeitar as condições da pastagem, fazer pecuária com planejamento, certo? Que tipo de planejamento? Fazer uma análise de solo. Ah, como é que está meu solo? Meu solo está precisando disso, está com deficiência nesse nutriente, está com excesso disso, excesso daquilo, precisa corrigir. pH não precisa. Conhecer. O que é que acontece muito? O que é que acontece muito hoje? Ainda, né? Infelizmente. O cara simplesmente chega em um local, quer investir, ele compra uma fazenda de 1.000 hectares, vamos supor. Toca o pau para derrubar a mata todinha e fogo. Correntão, Certo? mete correntão. Correntão e fogo. E toca fogo. Por quê? É uma ação mais rápida para limpar? É sim. Só que é muito prejudicial. É muito prejudicial. Então, um problema, é um manejo. Ele já começou errado. É um manejo que ele está fazendo que ele vai sofrer, ele vai pegar os prejuízos lá na frente. Certo? Ele vai pegar os prejuízos lá na frente. E daqui uns 10, 15 minutos eu vou falar essa questão de as vantagens da queimada e as desvantagens. Apesar de ter vantagem, eu não considero vantagem. Porque vantagem, para mim, ela tem que ser uma vantagem permanente. E no caso da queimada, ela só tem uma vantagem a curto prazo. Certo? Então, a situação atual hoje da pecuária brasileira, vou dizer assim, óbvio que temos diferentes regiões, diferentes. Nós não somos apenas um país, nós temos uma grande variedade aí de clima, de solo, de tudo. Então, situação atual hoje do Brasil, a pecuária, nós temos uma pecuária hoje com o ILPF, que é Integração Lavoura Pecuária Floresta, ou seja, no mesmo espaço você tem floresta, você tem pecuária e você tem lavoura. Então, é um sistema que é muito, muito bom e antigamente eu falava que era promissor, hoje eu já vejo que tem excelentes resultados produtivos. Nós temos melhorado na questão de manutenção de pastagem e manejo, sim, temos melhorado, porém pouco. Eu costumo dizer assim, que em termos de desenvolvimento genético animal, nós ultrapassamos o tempo. Ultrapassamos o tempo e em termos de desenvolvimento agronômico, em termos de manejo, nós paramos no tempo. Então, é essa comparação que eu faço. Então, e temos áreas com degradação de pastagem e degradação de solo, que são coisas diferentes. A degradação de solo, ela já passou pela degradação de pastagem. Então, hoje, então, o nosso desafio para a pecuária, eu acho que é trabalhar com maior produtividade, certo? Trabalhar com maior produtividade e, quando eu falo produtividade, eu vou dar um exemplo aqui em números para vocês. É o chamado taxa de desfrute. É um termo utilizado na pecuária de corte mundial e é um indicador de eficiência, de produtividade. Então, só para dar um exemplo, o Brasil hoje ele possui um rebanho em torno de 210 milhões de animais. Esse dado, não estou dizendo hoje, mas esse dado está atrasado uns 3 anos, 3, 4 anos. Mas vamos botar 260 milhões de animais. E os Estados Unidos, 89 milhões.
Olha a comparação, 260 milhões Brasil e 90 milhões Estados Unidos. No entanto, os americanos produzem mais carne do que o Brasil. Certo? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Ok, Mário. Mais na frente eu comento. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Isso é produtividade, certo? Nós temos mais animais, certo? Nós temos mais animais, porém eles têm menos animais, porém com maior ganho de carcaça. Ou seja, o animal dele engorda mais rápido, o animal dele tem melhor rendimento de carcaça, certo? Melhor rendimento de carcaça. Então, nós temos que trabalhar isso. Então, ou seja, o animal dele, ele tem um maior ganho em tempo, certo? Quanto ele tem um maior peso e maior aproveitamento da carcaça. Então, isso é que nós temos que trabalhar, não só na pecuária, na agricultura brasileira também temos que melhorar. Em algumas culturas, nós temos que melhorar muito a questão da produtividade. Então, hoje, por exemplo, nós temos pastos formados aí que custam em torno de R$200 por hectare. São pastos mal formados. E o cara não quer investir, o cara chega lá, compra a área. Não, vou plantar um capim aí, vou jogar um animal, vou sumir. E daqui a uns 15 meses ou 2 anos eu volto. E pego o gado, e seja o que Deus quiser. Tem os custos de R$200 por hectare e tem os custos de R$2.000 a R$2.500 por hectare. Esse é o cara que investe, esse é o pecuarista que faz gestão do empreendimento dele e que faz investimento tecnológico em pecuária. Então, o que é que acontece? O que é que acontece também, às vezes, com esse que gasta R$2.500 por hectare? Ele gastou tudo isso para plantar para fazer aquela pastagem, gastou semente, gastou com adubação, fez correção de solo. Só que aí é outro problema, do pecuarista brasileiro. Eles acham que pastagem, eles não tratam pastagem como uma cultura agrícola, certo? Eles acham que, de fato, a pastagem é uma planta mais resistente. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Se você tiver, imagina aí, sua casa é uma pastagem e o vizinho é um plantio de milho. Se vier uma estiagem, ou seja, se não vier chuva, quem morre primeiro, com certeza, é o milho, e a pastagem ela ainda fica aguentando ali. Ela fica aguentando, ela pega o orvalho ali da noite, tal, então ela vai aguentando. Então, ela é mais resistente, porém, tudo na vida tem limite. Tudo na vida tem limite. Então, muitos pecuaristas acham que, por que investir R$2.500 por hectare, ou 2, ou até mais, ele acha que não precisa fazer mais nada, é só largar lá. É aí que entra o que eu lhe falei da manutenção. Certo? Precisamos fazer manutenção de pastagem. Por quê? O que é pastagem? Qual a diferença da pastagem para um plantio de milho, por exemplo, um plantio de soja ou de alface, seja outra cultura que for? Essas outras culturas, elas são plantadas e nada caminha dentro dela. Pastagem, ela é cultivada e tem alguma coisa ali a todo momento. Primeiro, comendo ela, cortando ela, certo? Que é a forma como o bovino se alimenta. Está cortando ela e pisoteando ela, certo? Ou seja, como é que você não dá manutenção a uma cultura dessa? Certo? Que está ali chuva, e chuva ok, aí falta chuva, mesma coisa, e você não está dando importância. Então, outro problema do pecuarista, onde eu quero chegar. Ele precisa enxergar a pastagem como uma cultura. Enquanto ele não enxergar isso, enquanto ele não fizer controle de pragas, enquanto ele não tiver uma pessoa, ou ele mesmo, uma pessoa técnica para estar lá dando a pastagem e ver se tem cigarrinha, se tem praga, se tem, qual controle vai ser feito, qual aplicação vai ser feita.
se erva daninha, qual é que tem, se tiver, qual controle vai ser feito. E não apenas plantar e largar, e abandonar, e jogar o boi. Entendeu? É engraçado isso, trazer um exemplo prático. Recentemente no Maranhão, quando uma pastagem acaba em uma região, é na região inteira. Porque todo mundo tem o mesmo modus operandi. Aí um vizinho pega uma praga. Aí todo mundo acaba perdendo ali a pastagem. Aí aquela correria, aquele desespero dos pecuaristas procurando local para arrendar, para colocar o gado, porque acabou a pastagem na região, né? Então essa falta de manutenção, como você disse, e essa cultura ainda de não ser técnico, de ver como uma produção mesmo técnica, que acaba afetando até e prejudicando a região. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Antes de continuar aqui, eu vou responder aqui uma pergunta. Primeiro o Mário perguntou alguma coisa, mas o Mário, eu vou chegar lá na frente, eu respondo dele, que eu vou comentar sobre o assunto, mas a de Francisco aqui, estudou comigo. Daniel, a precocidade do boi norte-americano está apenas nos animais confinados, como a maioria dos rebanhos dos Estados Unidos, ou é a realidade geral de todos os métodos de produção? Óbvio que tanto nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, o boi confinado, ele tem ele é mais precoce, certo? Só que é uma realidade do boi, se a gente pegar o boi a parte do Brasil e o boi a parte dos Estados Unidos, o boi a parte dos Estados Unidos é mais precoce do que o do Brasil, certo? Então, nós temos esse... Por quê? Eles investem em pastagem, eles têm zelo pela pastagem. Então, vou comentar aí fatores de degradação e fatores de boa pastagem. Então, eu queria muito mostrar imagens a vocês, só que não consigo. Então, é isso aí. Então, aqui, vou falar um pouco sobre pastagem, pecuária, tanta coisa que eu tenho que fazer um roteiro aqui. Então, degradação, né? Quando é que a pastagem ela começa a ser? Você pode dizer que ela está degradada. Vamos lá. Começando do zero, eu comprei uma fazenda, investi aqueles 2.500 por hectare. Vamos fazer conta aí. Vamos dizer que eu comprei uma fazenda de 1.000 hectares e gastei 2.500 por hectare. Só de gasto em pastagem, tirando o boi eu comprei, é outro dinheiro. Certo? Só de o boi você não compra o boi, você compra o bezerro, né? É o bezerro ou o garrote para fazer, ou cria ou recria ou vaca, enfim. Só em pastagem eu gastei 2.500.000. Certo? Como é que eu faço esse investimento? Eu faço esse investimento e largo. E deixo à toa. Certo? E faço também, outra questão, faço sem um estudo. Ou seja, às vezes ele começa certo e o erro chega lá na frente. Qual é o erro? Seria não fazer a manutenção. E às vezes ele já começa errado. Qual é o começo errado? Por exemplo, ele não fazer uma análise de solo para saber como é que está a situação físico-química do solo dele. Se o solo dele tiver ácido, como você me disse que aí é da região, do Maranhão, Piauí, se o solo dele tiver ácido, ele pode jogar adubo, ele pode jogar fertilizante como ele quiser, certo? Não vai ter a mesma resposta. Não vai ter a planta, nós não teremos uma boa relação solo-planta, planta-solo. É um grande problema do Brasil hoje. Nós temos solos com grande concentração de fósforo, riquíssimos em fósforo, porém esse fósforo ele está imobilizado. É aquela história, você tem, mas não está disponível, por vários fatores, como um dos fatores é acidez de solo, toxicidade por alumínio, entre outros problemas. Então, ele não fez uma análise de solo, ele não fez uma correção, ele não fez um estudo climatológico regional. O que é isso? Ele não procurou saber, no Maranhão chove quantos milímetros por ano?
certo? Se chover no Piauí, por exemplo, você me disse aqui, eu anotei, por exemplo, você me disse região sul, 600 a 700 milímetros. Pronto, semelhante a Jeremoabo. 600 a 700 milímetros, em época ruim. Aí o que acontece aqui? Aqui, o exemplo daqui. O povo aqui, ele tem um amor, uma paixão pelo capim mombaça. O capim mombaça é um excelente. Eu acredito que hoje, no Brasil, é o capim mais produtivo que tem. É elite. É elite. Mas não adianta você trabalhar com algo que é elite, que é de primeira qualidade, se você não é de primeira qualidade, se você não trabalha de primeira qualidade, certo? Então, eu costumo fazer essa comparação. Não adianta você comprar uma Ferrari, comparando a Ferrari com o capim mombaça. Não adianta você comprar uma Ferrari e andar em estrada de barro, certo? Em estrada de chão. Você conhece aqui, na época daquela estrada de Careira. Sim. Então, já está voltando a mesma coisa. Então, não adianta você comprar uma Ferrari para jogar nessa estrada. Então, é igual capim mombaça. Não adianta você comprar um capim que é altamente exigente em fertilidade de solo. É um capim que é exigente, exige no mínimo por ano 1.000 a 1.200 milímetros por ano, certo? E em sua cidade só chove 600, 700. Aí o que é que acontece aqui? O pessoal faz a pastagem com mombaça na época chuvosa, maio, junho, aí, óbvio, embaixo d'água, tudo nasce. Então, aí ele brota, é verde, certo? Altamente produtivo. Porém, quando chega setembro, outubro, que o sol começa a vir, você vê o vizinho com capim búfalo. Vem o sofrimento. Você vê o vizinho com capim búfalo, que é um capim para a nossa região, resistente e tolerante à seca. É fácil, se você tirar uma foto de cima ou de perfil das duas propriedades, eu estou colocando um exemplo, se uma tem mombaça e a outra tem capim búfalo, primeira coisa a morrer naquela região ali é o capim mombaça, porque ele não existe, principalmente se você não fez uma adubação. Então, é isso que eu digo. Dessa forma, ele não fez um estudo, apenas tem muito também produtor que eu digo é produtor de Globo Rural. Ele acorda todo final de semana cedo para assistir Globo Rural, vê uma reportagem lá que o capim mombaça é fantástico. Só que o Globo Rural, óbvio, se eu não me engano, é 1 hora só de reportagem, e ele não vai falar que o capim mombaça é um capim tal, e que exige isso, e aquilo e aquilo. Ele diz apenas que o capim mombaça é um capim fantástico. Então, uma coisa é você plantar mombaça na Baixada Maranhense, e tudo fica ilhado, alaga tudo, chove muito. Outra coisa é plantar em Jeremoabo, né? Exatamente. Então aí temos essa questão. Então, tudo a gente tem que fazer em um lugar. Eu acho que todo investimento, a gente precisa fazer conta, principalmente em um investimento de 2.500.000. Com o exemplo que eu falei dos 1.000 hectares. Então, o que seria uma pastagem? Aí, como a gente pode enxergar uma pastagem degradada? Pessoal, se encerrar aqui, a gente retorna de novo, tá? Pronto. Pela questão do limite. Bom? É um tema que a gente tem muito para discutir. Então, mas eu vou tentar encurtar aqui. Enfim, como é que a gente pode ver uma pastagem... Mas vai ficar tranquilo. Se terminar o tempo, eu encerro e aí começa de novo. Ok, então. Como é que a gente pode ver que uma pastagem ela é degradada ou está se tornando degradada? Nós temos indicadores que você chega no lugar e vê, e enxerga. Temos indicadores que você não consegue enxergar, apenas detecta com análise de solo. E tem os fatores que você tem que caminhar, você tem que observar, fatores físico-químicos e biológicos, certo? Então, vou fazer um apanhado sobre eles. Primeiro deles, solo exposto.
Eu não considero pecuária de alta tecnologia se eu chegar numa propriedade e tiver solo exposto. O que é solo exposto? É um molho de capim aqui, aqui não tem nada, aí aqui tem capim. Aí aqui não tem nada, aqui tem capim. Ou seja, o animal tem horas que ele pisa no capim, tem horas que ele pisa no chão. Tem hora que ele pisa no capim, tem hora que ele pisa no chão. Não é uma pecuária de alta tecnologia, não é uma pecuária de alta produtividade. Certo? Eu lembro de um professor, do meu professor de forragem na UFES, ele dizia: pecuária de alta produtividade, você tem que o capim tem que esconder a canela do boi. Então, você não pode enxergar as pernas do boi, a canela do boi. O capim tem que estar alto e altamente produtivo. Se o capim estiver altamente produtivo, o seu boi vai ser altamente produtivo. Então, esse é um fator, uma característica. Outra, que provém do solo exposto, alta compactação do solo. Se o animal está ali pisoteando, imagine que ele não tivesse solo exposto, todo fechado por capim. Antes do animal pisar no chão, ele pisa em cima do capim. Então, nós temos aí, no meio dessa conversa, um amortecedor, vamos dizer, e alta quantidade de matéria orgânica no solo e tudo mais. Então, temos essa diferença. Então, se você tem um solo compactado, quando chover, vai dificultar a infiltração de água no solo. Com isso, nós vamos ter maior lixiviação de nutrientes, porque vai haver erosão. Você não vai ver a água infiltrando, você vai ver a água correndo. Quando a água corre, ela leva todos os nutrientes. Ela, vamos dizer assim, leigamente falando, em termos não técnicos, ela lava o solo. Então, quando ela lava, ali não está só água, ali não tem nutriente no meio. Então, ela está levando. Isso é erosão. Nós temos fatores químicos como saturação de alumínio. Não que um solo que tem a saturação de alumínio, ele não tem uma boa pastagem. Então, mas isso é uma característica forte. Certo? Pobreza de matéria orgânica. Quando eu falo matéria orgânica, eu falo de micro-organismos, flora biológica, pode dizer assim, flora biológica presente naquele meio. Então, esses micro-organismos são muito importantes porque eles aceleram, eles fazem parte do processo de decomposição de matéria orgânica. Eu vou dar um exemplo: o animal está pastejando, está comendo, defeca. Então, se você tem um solo, as fezes do animal não só serve como é um excelente adubo, um excelente fertilizante orgânico. É excelente, certo? Mas se você tem um solo pobre em matéria orgânica, em micro-organismos, bactérias, entre outros seres vivos, não vai ter, eles são os responsáveis pela decomposição daquela matéria orgânica, daquele nutriente orgânico. Primeiro eles têm que decompor aquilo para mudar de orgânico para inorgânico. A planta, ela não absorve nutriente orgânico em formato orgânico, ela só absorve em mineral. Por isso que chama-se mineralização da matéria orgânica. Isso é o quê? Transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, se você... Aí é onde entra a queimada. Certo? Agora que eu cheguei no momento de falar sobre as queimadas. O pessoal fala: mas quando eu faço a queimada, quando vem a chuva, pós-chuva, o capim vem com tudo. Essa é a fala. É bonito. Vem mesmo, e vem bonito, vem lindo. Mas não é à toa, não. Isso tem uma explicação. A explicação é simples. Com a queimada, já viu gente adubar vasos de jardinagem com cinza? Tem gente que aduba, coloca cinza. Aquilo ali tem nutriente, certo? Aquilo ali você transformou matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, com essa transformação, você disponibilizou mais rapidamente
aqueles nutrientes para a planta. Então, quando vem a chuva, em contato com aqueles nutrientes em contato com a água, ficam prontamente disponíveis para a planta. Então, a planta absorve aquilo fácil, e aí vem com tudo. Só que isso é uma vantagem a curto prazo. Essa matéria orgânica que mudou para a matéria inorgânica, ela foi toda morta. Certo? Ela passou por alta temperatura, morreu tudo. E a longo prazo, eu vou dizer, no segundo ano de produção, a longo prazo, você vai ter um déficit enorme de matéria orgânica. Então, você vai sofrer com isso. A produtividade do seu capim vai baixar. Então, você vai ter que investir mais em fertilizante. E quando eu falo fertilizante, eu estou falando que, lembre que 97% dos fertilizantes adquiridos, os fertilizantes utilizados no Brasil são importados. Se são importados, estamos falando de dólar. E dólar está o quê? Está barato? Não está. Então, temos que trabalhar de uma forma que necessitemos cada vez menos de fertilizantes minerais. Por isso que aí tem vindo a questão do boom dos fertilizantes organominerais, os biofertilizantes. Então, que é caro, fertilizante é caro. Então, a curto prazo é vantajoso, mas a longo prazo não é. Você está destruindo um grupo de seres vivos muito importantes ali para o seu sistema. Então, o pessoal trabalha muitas vezes na pressa. Então, e acontece isso. E, para finalizar a questão de degradação, de fatores de degradação, no momento que você coloca fogo na pastagem, acontece uma questão chamada, você pode ali, vamos dizer que há 20 anos teve uma pastagem ali naquele local. Vamos dizer que plantaram búfalo, capim búfalo ali. E as sementes estavam dormentes ali, durante muito tempo, dormentes. Só que o fogo, o que é que acontece? Quando o fogo entra em contato, quando a semente entra em contato com altas temperaturas, quando eu falo de temperatura, não é 30, 40 graus, não, é temperatura de fogo mesmo. A casca, ocorre um rompimento da casca, né? Vou falar em termos não técnicos, ocorre um rompimento da casca, da membrana da semente, e isso acaba gerando uma abertura, vamos dizer, poros na parte interna da semente e fazendo com que ela comece a ter uma taxa de respiração mais alta. Essa taxa de respiração mais alta é a germinação. Em contato com a água, ela começa a germinar. Só que não é só do capim. Se viesse só o capim búfalo, se no solo também só tivesse semente dormente de capim búfalo, tá ótimo. Mas tem erva daninha também. Aí vem junto ao capim, como ele disse que o capim vem todo bonito, vem erva daninha, vem exemplo, eu não sei se tem muito aí, mas aqui mata-pasto, beldroega, várias, N ervas daninhas. Então, você teve o pasto, mas você também teve erva daninha. E erva daninha é problema. Por quê? Em o mesmo espaço, qual é a cultura de interesse? A pastagem, vamos dizer, a mombaça. É o mombaça, mas se você tem ali, é o capim que o animal vai comer, mas se você tem mata-pasto ali, que é a erva daninha, o gado não vai comer aquilo e ela está comendo do mesmo fertilizante, do mesmo nutriente que o mombaça come. Então, é aquela história. No mesmo espaço, no mesmo local, dois estão comendo, porém só um é do seu interesse. Então, tem essa competição por água, luz e nutriente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Pessoas pecuaristas que não investem, que não tratam bem a pastagem, que não fazem um correto manejo da pastagem, e ocorre, no mínimo, um empate técnico em custo. Esses são sortudos, mas a maioria
tomam prejuízo e não sabem que tomam, mas tomam. Não sabem que tomam, porque não fazem conta, certo? Não sabem que tomam. Então, e esses estão cada vez mais, como eu posso dizer, sorteados pelo mercado, pelo comércio, a saírem da atividade pecuária. Porque eles não conseguem permanecer. Eles não conseguem permanecer. O que é que eu estou querendo dizer? São pessoas que, do nascimento do bezerro até a venda, para o abate, 4 anos. 4 anos. Em pecuária de alta produtividade, nesses 4 anos, com um animal, ele teria 2 animais. Certo? Ele teria 2 animais. Ou seja, era para ele abater esse animal com 2 anos. Certo? Então é mais ou menos por aí. Vou falar aqui alguns índices zootécnicos para vocês em um caso de restrição alimentar. Ou seja, o que é restrição alimentar? É um pasto degradado. O que é um pasto degradado? É um pasto que tem menos comida e a comida que tem não é de boa qualidade. E um pasto com boa alimentação, com fartura, certo? Um pasto com fartura e também com folhas, com capim de qualidade, folhas jovens e folhas bem nutridas. Então, vamos lá, natalidade. Em um pasto com restrição alimentar, nós temos em torno de 60% de natalidade. É aquela história, é pegar... olha, quando eu costumo dizer que a natureza, o reino animal, a agricultura, as plantas, muitas vezes se comportam igual a gente. Então, é a mesma coisa você pegar uma mulher que está grávida e não alimentá-la da forma correta, ela não ter os cuidados corretos, ela tem um risco, ela corre, os riscos dela de natalidade do filho dela aumentam. Mesmo assim, a pecuária. Se você não tem uma boa oferta alimentar, se você não tem uma boa oferta de água, se você não tem uma oferta de água de qualidade, não vai. Então, a taxa de natalidade vai para 60%. Em locais com boa alimentação, a partir de 90%. Então, você muda bastante. Então, mortalidade até a desmama, ou seja, o bezerro nasceu, certo? Então, quais as chances dele morrer em um pasto ruim e um pasto bom? 8% no pasto ruim. Um pasto com boa alimentação, 2%. Deixa eu ver outro índice aqui. Peso na desmama, ou seja, o momento que eu tirar o bezerro da teta da mãe, para ele parar de mamar, em um pasto ruim, eu vou tirar ele com 160 quilos. Em um pasto bom, eu vou tirar com 200. Olha a diferença, o ganho. Isso no final, se a gente for fazer uma conta, no final aí, você vai economizar aí 1 ano pro bezerrinho que estava numa área de um pasto de qualidade, de fartura, você economiza 1 ano aí. Você economizando, você já bota outro, você já se livra daquele animal, você já vem com outro. Então, um alto índice de rotação. É aquilo que conversamos, né? Um dia desses. Às vezes o pecuarista investe muito em genética. Exato. Né? Quer um bom rebanho, gasta, vai para leilão, investe na genética. Só que não tem o essencial para qualquer animal: a alimentação, a nutrição correta. Não adianta ter um animal geneticamente excelente se ele não vai ter o que comer. Exatamente. Exatamente. É isso aí onde eu quero chegar. Estou tentando botar aqui o que é uma pastagem. Vou ver se eu consigo aqui achar. Enfim, não, daqui a pouco outra coisa. Umas fotos. Enfim, soluções, então. O que fazer? Daniel, eu trabalho dessa forma errada que tudo que você falou aí eu faço. Certo? Então, como fazer? Primeiro, bom, se você vai começar do zero, fazer análise de solo, primeiramente, ver as condições do seu solo. O solo está ácido? Se está ácido, vamos fazer a aplicação de calcário ou gesso. Depende das condições do local, isso aí o técnico vai dizer em campo.
fazer a correção e depois adubação, qual a deficiência de nutriente, certo? Depois, a escolha da melhor forragem para aquele local e para as suas condições e para o seu poder financeiro, certo? Então, assim, às vezes o cara tá numa região boa para Mombaça, mas ele não quer gastar com semente de Mombaça, que às vezes é a semente mais cara. Geralmente é. Então, assim, tudo é de acordo com estudo regional e também financeiro. Então, é mais ou menos isso. Adubação, correção, controle de praga. Fique de olho, certo? Caminhe pela sua pastagem, certo? Tem vezes que você tem que fazer de conta que você é o animal. Você tem que, se não você, é o seu funcionário, você tem que sentir e enxergar o que é que está acontecendo ali naquelas plantas. Se aos seus olhos não estiverem boas, não será para a boca do animal que ela estará boa. Certo? Então, eu conheço produtor que até provar o capim, ele prova. Certo? Só que são produtores muito experientes e eles sabem que aquele capim está bem palatável ou não está. Ele sai arrancando, coloca na boca, mastiga, joga fora. Então, ele só, olha, nesse capim tem alguma coisa. Pessoal que tem experiência de campo. Certo? Experiência de campo. O gato só engorda com o olho do dono, né? O gato só engorda com o olho do dono. Exatamente, exatamente. Então, outra coisa que nós podemos falar é fazer estudo de pluviosidade da região, né? E de uma forma geral, como eu falei, estudo das condições regionais. E se você não encarar o seu negócio com gestão empresarial, certo? Você não vai para frente. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem que saber qual o seu custo, você tem que saber o que você está produzindo, certo? Você tem que saber o que você está produzindo e quanto você está produzindo, certo? Quanto você produzir é o último dado, você diminui do seu custo, vê o seu lucro e vale a pena, aí vamos dizer, você está produzindo boi, seja carne, corte, gado de corte. Aí você diz, eita, o preço está ruim, que não é o caso do momento atual. Mas o preço está ruim. O preço está ruim, ou então, rapaz, trabalho demais para pouco dinheiro. Então troca. Vai pagar de leite, se for o caso. Então, você tem que saber esses 3 pilares. Então, gestão empresarial não é apenas, vou produzir gado, que eu acho bonito. Então, outra coisa é não ter apego ao animal. O que é que eu quero dizer com isso? O animal não está produzindo bem, por exemplo, uma vaca que você fez a inseminação. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos pular aí para gado de leite. Um exemplo prático que eu vivi nos Estados Unidos. A vaca lá que dava menos litros de leite por dia, era 45 litros de leite por dia. Certo? Aí vinha a novilha, certo? Então, quando ela começava a dar leite, ela era permitida dar, se eu não me engano, 30 litros de leite por dia. Mas, se quando ela chegasse à idade de vaca, ela desse menos que 45 litros de leite por dia, ela tinha 2 opções. Ou ser vendida para um produtor que quisesse mantê-la naquela produção, naquela produtividade, ou frigorífico, certo? Ou frigorífico. Então, não existe. Lá a vaca é tratada pelo número. 0,48, 180. Não era Chiquinha, nem Joaninha, nem nomes que eu percebo que às vezes o pessoal se apega. Não, a vaca não vou vender, não, porque isso não. É gestão empresarial, é igual um funcionário. Ele não está produzindo, tchau. Isso é agronegócio, certo? Então,
eu já falei que o produtor ele precisa enxergar a pecuária como uma cultura agrícola, né? E outra coisa, você, se tiver algum pecuarista aí, você não produz boi, você não produz carne. Você produz pastagem e a pastagem que produz o boi. Então você não é produtor de boi, não. Você é produtor de pastagem, porque se você não tiver a pastagem, não existe o boi. Então você tem que pensar nessa ordem. Eu não produzo o boi, eu produzo a pastagem, da pastagem vem o boi, certo? Se ele pensar dessa forma, ele vai tratar a pastagem da forma ideal, da forma correta, dando melhor do que o boi. Correto, certo? Para poder ter um bom boi, um boi de alta produtividade. Você falou o quê, Vitor? Ele vai tratar até melhor do que o boi a pastagem. Sim, exatamente. Então, é mais ou menos isso aí. E antes de você ser um bom pecuarista, tem que ser primeiro um bom agricultor de forragem. Exatamente. Exatamente. Verdade. E eu coloquei aqui... eu passei disso, só que vou voltar aí para falar uma coisa. Eu vejo muito, que eu enxergo muito, não sei se o tempo vai acabar aí, mas se acabar a gente retorna. Eu vejo muito também, não é só super pastejo. O que é super pastejo? É você fazer um estudo da área, você chegou à conclusão, aqueles que fazem, né? Aqueles que fazem o estudo. Ele chegou à conclusão que naquela área só devem ser colocados 10 animais e ele colocar 15. Certo? Você vai acabar com aquela pastagem rápido. Isso é super pastejo. E tem também o subpastejo. Você pode colocar 10, mas só colocou 3. O que é que acontece? Capim cresce demais. Não tem ninguém comendo ele. Capim cresce demais. Cresce. Aí vai virando talo. É um talo mesmo. Certo? Aquilo ali é lignina. Lignina é a principal substância, é o principal elemento da madeira. Certo? E é altamente indigestível e não palatável. Ou seja, palatável é gosto ruim e indigestível é que o organismo não consegue digerir. Então, o animal vai come aquilo. O cara passa na beira da estrada e, rapaz, o cara tá com um capim alto danado, porque eu já percebi isso também. O pessoal acha que capim grande é o sucesso. Só que quando você vai... Tá cobrindo o boi. Tá cobrindo o boi, capim. Quando você vai ver, é um capim grande. Quando você chega perto... Daniel, Oi. Vai encerrar aqui. Ela vai encerrar a live. Tá dando 19 segundos aqui. Aí eu vou dar uma pausa e vou começar de novo. Beleza, vamos esperar o pessoal entrar. Começa a esperar o pessoal retornar e a gente termina aqui. Tá falando? Beleza? Valeu. Ela vai encerrar aqui, tá dando 5 segundos já. Beleza, valeu. Pronto. Esperar o povo, vou mandar pro pessoal aqui para ver se o povo volta novamente. Pessoal voltando aí, pessoal. Esperar. O pessoal tá voltando. Eu vou até citar alguns dados aqui, Daniel. Daqui da região, do IBGE 2017. Você vai achar interessante também. Valdo. Pessoal entrando. Você salvou a live para botar no IGTV? Sim, já tá. Até postei já. Pronto, beleza. Doutor Evaldo, é o nosso presidente da comissão. Gente boa demais. Eu devo estar indo para o Maranhão
acho que lá pro dia 5, viu? Venha. Quando tiver vindo, dá um toque. Aí a gente faz o churrasco. Eu vou ver aquela possibilidade de plantar milho lá naquela região que eu falei. Beleza. Tá precisando a região, tá crescendo bastante. Milho tem muito produtor. Hã? Tem muito produtor. Tá começando. Tá começando. Muita gente procurando lá a região para plantar milho. Valeu, Evaldo. Obrigado. É a fronteira agrícola, né? A nova. Eu acho que vai expandir mais um pouquinho ainda, tanto o Piauí quanto o Maranhão. Tem muita coisa a expandir. Essa questão é o seguinte, eu vou colher o meu milho aqui de Jeremoabo próxima semana. Então eu já quero entrar em outra safra. Entendeu? Só que essa safra Aqui é o lugar é certo. possível para mim aqui. Porque chuva agora a gente só vai ter abril, maio. Por aí. Tem que vir logo, porque se já começa a chover, pronto. Pois é, eu sou que é novembro, é verdade? Mas dependendo da região do Maranhão, começa já o finalzinho de ano, novembro, ali, dezembro, aí começa a chuva mesmo, muita chuva. Entendi. Bom, o pessoal tá voltando aí, a gente vai retornar para a live. Antes do Daniel continuar com a excelente aula aí, palestra, conhecedor, eu vou trazer alguns dados que é interessante. De acordo com o IBGE, o Censo Agropecuário de 2017, que é o último, né, que nós não tivemos atualizações, os dados ainda estão escassos. Bem, pastagens naturais no estado do Piauí é 1.298.000 hectares. No Maranhão, 1.057.000 hectares. Plantadas em boas condições. Gente, isso aqui é o censo de 2017, tá? Deve ter um aumento, uma diminuição. Plantadas em boas condições. No Piauí, é 508.000 hectares. Já no Maranhão, é 4 milhões de hectares. E aí vem o que nos interessa, que são as plantadas em más condições. Em más condições no Piauí, era 325.000 hectares. Já no Maranhão, 567.000 hectares. No Piauí eram 31, em más condições, era 31.000 propriedades, estabelecimentos rurais com más pastagens, e no Maranhão 20.000, ou seja, é 31.000 no Piauí, 20.000 no Maranhão, deixando de ganhar dinheiro. Sim, verdade. 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 É complicado. Tem que colocar na cabeça do produtor que ou ele profissionaliza, a palavra é essa, ou ele profissionaliza o negócio, ou ele fica para trás. E tem prejuízo. E tem até fazer um parêntese aqui nessa sua fala. O que acontece, pessoal? O agronegócio, esse termo, é uma cadeia produtiva. A gente não pode olhar o agronegócio somente para dentro do campo. Nós falamos muito em antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. A atividade agrária é somente um setor da cadeia produtiva. Mas a cadeia produtiva do agronegócio é enorme. Tem ali, antes da porteira, a produção de insumos, maquinária, tecnologia, ciência. Ou seja, tem aquela empresa que vai criar um produto transgênico, o estudo bilionário que ela faz para aquele setor, criar aquela sementezinha, a produção de insumos, de maquinária, tecnologia. E aí, com essa tecnologia que vai para a atividade agrária em si, que é o plantio, a criação de gado, enfim. E depois disso, ainda o produtor ele tem que vender aquele produto, ele tem que passar por um processamento para chegar no mercado consumidor. Então tem a cadeia logística toda depois ainda da porteira, que a gente chama. E aí vem o setor de transportes. Infelizmente no Brasil, o setor de escoamento de produção é péssimo. Não temos ferrovia, não temos hidrovia, né? Ainda a nossa mercadoria anda nas rodovias. Enfim, mas somos uma potência mundial pela capacidade de produção. Produzimos muito, gastando pouco e em grande quantidade com qualidade. Né? Exatamente. Então, ou seja, o Brasil é uma potência por causa disso. Tem muito o que melhorar? Tem. Tem muito o que investir? Tem. E principalmente pela profissionalização do produtor rural. Deixar de ser aquele produtor de 20, 30 anos atrás, aquele produtor que era de pai para filho, que tinha aquele conhecimento
cultural. Isso é importante, sim. Eu não deixa de ser aquele conhecimento cultural daquela região, é de muita importância. Mas também ele tem que absorver as novas técnicas, as tecnologias que estão inseridas no mercado. Até, novamente, o mercado internacional e o mercado interno, ele cada vez é mais seletivo, né? O consumidor, aquela pessoa que está na cidade, ela quer saber de onde é que vem o produto, como foi produzido, se aquele boizinho que está lá na fazenda, ele comeu capim ou se ele ficava preso. Tem gente que deixa de tomar leite porque fala, não, a vaquinha ficava presa, coitada, ela não pastava. Engraçado, você chega na Espanha, por exemplo, qualquer outro país da Europa, tem lá a garrafinha de leite, aí fala leite verde, aí eles colocam assim como um marketing. A vaquinha pastou, não ficava presa. E a nossa grande produção de carne aqui, de leite, as vacas pastam, entendeu? O gado pasta, é na pastagem. E a gente não utiliza isso como marketing, não utiliza isso para agregar valor ao produto e ter maior rentabilidade. Eu acho que o que falta no agronegócio hoje brasileiro é o marketing, né, que vem aumentando, claro, principalmente com esses conflitos internacionais, mas temos muito que melhorar, tanto na questão da profissionalização e também saber vender, saber fazer propaganda do nosso trabalho. Aí agora eu retorno para você, meu. Manda bala. Valeu. É isso mesmo, Vitor. Concordo. A palavra, de todas as lives que eu fiz, que eu fui convidado para falar alguma coisa, tempos aí, todas elas eu insisti em produtividade. Precisamos ser mais produtivos na agricultura, na agropecuária, de uma forma geral. Deixa eu ver onde eu parei. Então, eu estava falando da relação do talo. Então é o seguinte, o produtor, às vezes, ele não sabe, ou sabe e faz de conta que não sabe. O capim, ele criou talo. O que é aquele talo? A planta, ela chega a um processo, a fase dela de maturação, certo? Ela solta, ela desenvolve, né, o talo dela, vamos dizer assim. Ela desenvolve aquele talo, para lá em cima ela surgir o pêndulo floral. E na fisiologia vegetal existe uma relação chamada fonte versus dreno e flor. Essas três relações, fonte, dreno e flor. Que é isso? Em uma planta que está com a flor, certo? Uma planta que está com a flor, todos os nutrientes. O que é flor? O que é que vem da flor? Semente. O fruto. Certo? E o que é o fruto? É a última forma, certo? Significa que a planta já está desenvolvendo a forma de propagação dela na natureza. Lembre que ela já está atingindo o nível de maturação. O que é que ela pensa? Preciso propagar minha espécie. Então, vou emitir a flor para emitir minha semente e soltar minha semente. E liberar minha semente. Então, qual a relação disso com dreno, que eu falo dreno? Se ela está gerando um filho dela, que é a semente, que é o fruto, ela gera todos os nutrientes produzidos ainda por aquela planta é direcionado 90% para a flor. O animal come flor? Não. Ele come folha. E de preferência folha jovem. Folha jovem. Certo? Então, se tá aquele capim alto, com talo e com flor, o animal ele vai comer as folhas, que eu já não chamo de folha, mas eu chamo de bucha. Vai comer as folhas, vai apenas encher a barriga. Ele está comendo apenas material, certo? Apenas quantidade, mas nutrição falando é quase nada. É quase nada. Então, isso é o que eu digo, o produtor gostar de ser iludido, certo? Então, aquilo ali, bom, o animal, ele
Tá enchendo a barriga, isso tá. Mas nutricionalmente ele não tá tendo ganho nenhum. Ganho nutricional nenhum, e ganho nutricional é peso. E peso é carne, e carne é dinheiro. Então, é aí mais ou menos onde eu terminaria. Só que, agora respondendo a primeira pergunta lá do Mário pediu por falar sobre uso de búfalo e urocloa para o sertão. São os capins que sobrevivem à nossa região, ao meu ver, certo? Porque são dois, primeiro, são dois capins que eles toleram, né? Tem uma alta resistência resistência e tolerância, apesar de serem palavras diferentes, a fortes estiagens, períodos longos de estiagem. E, diante disso, eles oferecem, né, na época da seca, eles oferecem um excelente e grande quantidade de banco de semente. Ou seja, antes dele morrer, ele solta as sementes dele. E essa semente fica no solo. E então vem a seca, acaba com tudo, mas a semente dele está, eu lembro quando eu falei no início, em fase de dormência no solo. E aí, quando vem as chuvas novamente, simplesmente rebrota tudo. Por isso que falam, rapaz, começou com qualquer chuvinha que dá no sertão, começa a chover, o pessoal fala, rapaz, tá bonito, viu? Tá tudo verdinho. Então, aquele verdinho, o capim tinha morrido, certo? Só que ficou uma enorme quantidade, um bom banco de semente no solo. Dormente, semente dormente. Certo? E aí, por exemplo, nós temos... Aí tem gente que vende semente de búfalo, capim búfalo. Então, atenção. Capim búfalo, a semente, quando você for comprar, por exemplo, vou falar a questão de dormência. Se eu, na minha propriedade, eu colhi a semente do capim búfalo, 3 meses, janeiro, vamos dizer, janeiro, não, vamos botar em abril. Colhi a semente, ensaquei e estou vendendo o saco de semente de capim búfalo. E vendia você, e você vai lá e plantou agora. Não vai nascer. Não vai nascer. Por quê? A semente do capim búfalo, ela tem uma dormência de, no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Certo? Depende das condições daquela genética específica daquele búfalo plantado em sua propriedade. Então, eu tive aqui um caso de um cliente e amigo que ele comprou uma semente e plantou. Ele comprou, jogou, plantou e não nasceu. Nasceu muito falhado. Vamos dizer que do que ele comprou e jogou, nasceu 15%. Então, imagina se ou a semente era de má qualidade ou a semente era nova. Era boa, porém nova. Então, o ideal para a semente, você ter ideia do que é dormência, do que estamos falando sobre dormência, o ideal é comprar uma semente de capim búfalo. Quando você for comprar, você vem cá, essa semente é de quando? No mínimo 9 meses. Se eu fosse plantar para mim, eu compraria uma semente de capim búfalo com 9 meses de colhida, porque já chegou no período de encerrar a dormência dela. Esse é o exemplo. E ele perguntou o tamanho dela até quantos centímetros varia de capim para capim. Sim, exatamente, ele respondeu isso. Varia de capim para capim. Então, em piquetes, né, pessoal que faz... Outro é um excelente método de manejo, é chamado a rotação por piquetes. Né? Você coloca lá, vamos dizer, 30 cabeças em, sei lá, em 100 hectares. Isso aí é alta tecnologia, alta produtividade. Em 100 hectares, 30 cabeças, um piquete, e vai rodando. Então, tem o vaqueiro lá, que ele vai de cavalo, vamos dizer que os animais eles ficam ali naquela área 3 dias, ou 2, não sei. Ele vai lá com a régua grande, em cima de um cavalo andando, como é uma área grande, né? Em cima do cavalo ou no quadriciclo, seja o que for, com a régua grande, e vai rapidamente. Coloca num lugar, vê a altura do capim. Tem capim que o ideal, ele cresce até 60 centímetros,
certo? Até 60 centímetros. E o ideal para você é o chamado respeito, é respeitar a altura de corte. Que corte? O corte da boca do animal. Então, vamos dizer, 60 centímetros, ele cresceu, você colocou o animal. O animal cortou 15 centímetros, comeu 15 centímetros, chegou a 45, troca. Aí ele roda. Volta o piquete. Quando completar, aí, vamos dizer, depende do projeto, mas vamos dizer que seja, quando completar 20 dias ou 21 dias, quando ele voltar para esse mesmo piquete, esse capim já teve o tempo suficiente, o tempo de descanso suficiente para se alimentar novamente dos nutrientes que ali estão presentes no solo, da água que está ali presente no solo, se for irrigação ou não, para recuperar, voltar a 60 e aquele animal comer novamente daquela mesma área sem causar degradação na área. Então, assim, é o rotacionamento. Isso é pecuária de alta produtividade. E não você deixar, tá lá o capim com 60, ele come 45, 40, 15, 10. Quando você vai trocar, o capim já está com 10, já está no topo, já, na cepa já. Solo e capim é tudo a mesma coisa, tudo do mesmo tamanho. Então, já ali o capim já está fraco demais, não consegue se desenvolver. Então, é isso aí, é a questão de respeitar a altura de corte. E para encerrar, dessas várias lives aí que eu fiz, eu cheguei a uma conclusão, o seguinte, a sigla chamado ATA, certo? ATA. A de amadorismo, T de tradicionalismo e A de achismo. Nós, técnicos, profissionais, produtores, pecuaristas, precisamos substituir amadorismo, tradicionalismo, achismo por profissionalismo. Ou então, você não vai ter, ou seja, transformar seu negócio, sua fazenda não em hobby, em negócio. Ou então, se seu objetivo é ganhar dinheiro, você não vai ganhar, você não vai ter boa lucrativa. Vai quebrar, vai ter que vender a fazenda. Exatamente, exatamente. Então, é isso aí que eu tenho para contribuir com o pessoal, com vocês, é isso aí. Muito obrigado por tudo. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só falar. Pessoal, quem tiver dúvida, pergunta, pode falar. Desde já agradeço aí a presença do meu amigo. A gente está conterrâneos lá da Bahia, Jeremoabo. Ou terra boa, faz tempo. Lembrando, pessoal, como já foi dito, resumão, profissionalização da atividade. Né? Da mesma forma que o empresário na cidade vai montar um estabelecimento comercial, ele pesquisa o mercado, pesquisa que produto vender, qual a melhor forma de negociar, tudo. No campo é a mesma coisa. Entendeu? Como já falei antes, dentro, fora da porteira, o agronegócio é uma cadeia produtiva. Então, e procurar assistência técnica não é difícil. Né? Hoje temos a CNA, fornecendo técnico no Brasil inteiro, os sindicatos dos produtores rurais, pesquisem antes de agir, né? Deixar desse achismo. Como eu falei, o conhecimento cultural é muito importante, até ajuda no progresso. Só que tem que passar disso. Eu não posso ficar só no conhecimento cultural e não absorver novas tecnologias, novas informações que estão aí no mundo todo, chegando no Brasil constantemente. Inclusive, nós que produzimos esse conhecimento. Né? É o caso do ILPF aqui no Brasil, que é uma realidade, né? Aumenta a produtividade do imóvel. Antes de terminar, eu gostaria de convidar a todos a conhecer também o portal direitoagrario.com, direitoambiental.com, o AgroLei. Temos o canal também da Comissão de Direito Agrário do Agronegócio do Estado do Piauí. Entrem lá, tem outros vídeos, outras palestras que já foram feitas. Essa aqui, como é a primeira no Instagram, ficará registrada no próprio Instagram da comissão. Vamos marcar uma nova live, que será feita com o Dr. Patrick Eberhardt, sobre o licenciamento ambiental no estado do Piauí. É uma nova normativa aqui do estado, recentemente aprovada, mudou um pouco sobre o licenciamento ambiental do Piauí, transferindo algumas questões para os municípios. Como já tinha falado antes, a comissão, apesar de ser da OAB,
tentamos que o direito agrário, e o ambiental, e o agronegócio, ele é multidisciplinar, vamos tentar fazer esse mix aí, trazer uma palestra, às vezes, mais jurídica, técnica, e também outra mais técnica também, só que voltado à produção, que também é de muita importância. Eu, como advogado, aprendo muito quando converso com o Daniel, porque por mais que eu saiba o ordenamento jurídico, a legislação, também tenho que conhecer o meu cliente, o que ele faz, como é que ele produz, como é que eu tenho que ajudar, porque nada adianta eu ter o conhecimento jurídico teórico ali, se eu não sei como é que é a atividade. Então, eu posso dar uma dica para ele que na prática é inviável, né? Exatamente. Então, no mais, tem alguma pergunta de alguém aí? Você identificou? Não, acho que foi só esse mesmo. Pois, pessoal, muito obrigado pela presença. Daniel, brigadão, cara, você é fera demais, sou seu fã, viu? Te acompanho direto aí. Viu? Pessoal, boa noite. Sigam as redes sociais, como já passei, direitoagrario.com, Direito Ambiental Agrolei, a comissão também, o Instagram da comissão, não deixa de seguir, lá o canal do YouTube. No mais, estamos aqui e terá novas palestras para vocês. Lembrando, já esquecendo, acessem também a UBAL, que é a União Brasileira dos Agraristas Universitários. Tem o Congresso Nacional todo ano, infelizmente esse ano ia ser no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, não teve por causa da pandemia, mas ano que vem vai haver, né? Se o Covid deixar aí, não sei como é que está sendo, mas sigam também, procurem. Pessoal, obrigado, boa noite, valeu pela presença. Valeu, abraço.